pedir à nossa narradora Rosana que proceda a leitura da parte que lhe cabe. Muitos de vós outros. Aqui, Rosana. Ah, o teu aquela mais antiga. Que é o 95. É o capítulo 12. O meu está no 96. Segundo. Tá. 96. Muitos de vós, outros, carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal, e gradativamente perdereis por não encontrarem neste meio qualquer significação. Vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfície, todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direitos supostos ou imaginárias reclamações, com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, desapareceram no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuseram ao nome um atestado de óbito no planeta. Senhoreando-vos os patrimônios e analisando-vos os atos, para, ao depois, muitos deles, varrê-vos do pensamento, com a falsa convicção de que vos podem desterrar da memória para sempre. Quantos de vós viestes escutar aqui as vozes da verdade, para as quais tantas vezes selastes os ouvidos do corpo terreno? A divina providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigue sobre o que fizestes dos tesouros do tempo, concedido a nós todos em parcelas iguais. Sábios, em que aplicastes os dotes do conhecimento superior? Ignorantes, onde colocáveis o talento das horas? Ricos, em que trabalho dignificaste o dinheiro? Irmãos destituídos de reservas douradas, mas tanta vez detentores de bênçãos maiores, que realizastes com as oportunidades de paciência e serviço, compreensão e humildade na esfera da obediência? Jovens, que os operastes com a força, companheiros encanecidos na marcha do cotidiano, em que boas obras convertestes o clarão de vosso entendimento. Não vos iludais. Qual ocorreu a nós outros, os que habitamos atualmente o plano espiritual desde longas décadas, trouxestes para cá o que efetuaste de vós mesmos. Aprendestes o que estudastes? Mostrai o que fizestes, entesourais o que distribuístes? Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Reconhecereis assim, no curso do dia a dia, nesse domicílio das realidades excelsas, que todos os disfarces que nos encobriram a individualidade real no mundo se distinguem naturalmente, expondo-nos à vista a esfera íntima. Fora das constrições carnais, cada espírito se releva por si, se revela por si. Mecanicamente, na residência ancestral da alma, estampamo-nos nas atitudes e palavras os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares, sem que nos seja mais possível qualquer recurso à simulação. Patenteando de todo o que somos e o que temos, nos recessos do ser, terá chegado para cada um de nós a hora do julgamento, porquanto a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda, aqui, como em tantas outras instâncias da espiritualidade, esta cidade-lar, como sendo antecâmara de estudo e serviço. Antecâmara, desculpa, de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos aprestos para a ascensão à vida maior, em cujas províncias nos aplicaremos a conquista de dons inefáveis,
para a continuação da luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. Valeu, Rosana. No item 3.1, a gente coloca o seguinte: nas palavras daquele sábio mentor, temos as orientações de que, ao chegarmos ao plano espiritual, largamos todos os fatores externos que caracterizam uma parte do nosso ego persona. Então, vamos só lembrar uma coisa aqui, a gente tem batido muito nessa tecla, né? Mas é porque é importante a gente entender isso. Quando nós somos envolvidos dentro dessa máscara, dessa pessoa. Quando eu falo máscara, não é no sentido pejorativo, não, tá, gente? A máscara, porque no teatro grego, né, a máscara, a persona era uma máscara que se utilizava para representar um personagem. Nós somos personagens. Gostei dessa história de máscara, porque eu não uso máscara. Eu sou isso aqui. É porque a máscara tem um sentido já pejorativo, né, que a gente coloca, mas na verdade. Mas a ideia é o quê? Você representar um personagem, né? O que a gente faz aqui, todos nós vestimos um personagem. Só que esse personagem ele é muito forte, porque a gente tem uma família, a gente tem um trabalho, a gente tem um sexo, temos um corpo físico que determina certas características. Nós temos uma cultura em que estamos inseridos, e nisso nós vamos desde cedo, pelo fato de termos mergulhado no esquecimento. É claro que as tendências vão vindo à tona, mas, digamos, usando aquelas palavras, né, que nós já comentamos outras vezes, do Rabindranath Tagore, né, é o infinito projetado no finito. Né? Então, por exemplo, se você pega uma bola, digamos, um cilindro perfeito, que é tridimensional, e projeta ele numa estrutura bidimensional, essa mesa, por exemplo, você vai ter um círculo. Você já não tem mais aquela estrutura tridimensional. Né? Então, uma imensa parte desse cilindro, ela ficou agora projetada de uma forma muito mais simples possível. O que acontece com a gente? Toda a nossa riqueza, de muitas vidas, de muitos, ela não tem jeito, não tem como. Para viver aqui na Terra, a gente precisa ter essas limitações. Então, a gente projeta o infinito no finito. É claro que, assim, cabe a cada um poder expandir mais ou menos essas possibilidades. O ego pode ser muito expandido e pode ser muito... O ego não é uma coisa... É que a gente associa ego a egoísmo. E persona, a gente associa a máscara, mas máscara no sentido pejorativo. Mas, nesse caso, não é o sentido pejorativo. É o sentido do personagem que todos nós precisamos assumir. E se nós formos reencarnar de novo, eu, José Ronaldo, vou sair do plano material, vou para o plano espiritual... Depois entro no processo de esquecimento e assumo uma nova máscara, um novo persona, né? Porque é necessário que eu passe por várias experiências, que eu seja pai, que eu seja mãe, que eu seja rico, que eu seja pobre, que eu tenha muita saúde, que eu seja doente. Eu tenho que passar por várias experiências, eu tenho que entender essa riqueza de possibilidades, porque no fundo a tudo isso vai se sobrepor o quê? O espírito, o self. Então, por isso que ele chama atenção aqui. Quando você chega ao plano espiritual, você é aquilo que você cultivou na Terra. Ou seja, não a persona do ego, porque essa é mutável. Essa está mudando o tempo todo. Mas aquilo que você conseguiu desenvolver como valores, o melhor ou o pior que você deixou vir à tona do passado ou na forma como você interpretou as situações que você vivenciou. Então, é isso que a gente vai carregar para lá. O plano espiritual, isso ele deixa bastante forte esse elemento. Então a gente não pode perder de vista que nós somos profundamente influenciados por essa estrutura que a gente está preso do ego. E é necessário que isso aconteça. Então é o corpo físico, é o meio em que a gente está. Ninguém pode dizer que não... eu não recebo influência do meio. Cara, são pouquíssimos indivíduos que conseguem inverter essa equação. Só espíritos muito, entendeu? Que consegue inverter isso. Todo espírito ele é influenciado pelo meio, né? E você é influenciado pelo psiquismo de profundidade de outras vidas e é influenciado pelo plano espiritual.
Então, o que a gente tem de livre-arbítrio é um percentual aí, cada um, alguns mais, outros menos, mas a gente trabalha condicionado dentro disso. Então, por isso que às vezes é difícil. A Paulinha estava falando ontem, por exemplo, essa questão do pensamento. Eu não quis falar muito também, porque senão, né, acaba te dando, falando e atrapalhando a linha de raciocínio dela. Mas, por exemplo, a questão do pensamento, quando você fala assim, eu preciso mudar. Tem um livro muito interessante que é o Poder do Hábito. E esse livro, Poder do, é um livro amarelinho. Esse livro, Poder do Hábito, ele fala de muita dessa questão, sabe, dos condicionamentos que nós são criados, viéses cognitivos, uma série de coisas, né? E ele fala de hábitos que você pode ir criando aos poucos, chamados hábitos angulares, que ele tem um poder de mudar, influenciar outros padrões de comportamento. É muito interessante abordar essas questões aí. Mas só para simplificar bastante, construir um hábito, a gente precisa modelar o nosso ambiente. Não adianta eu querer, por exemplo, eu uso drogas. Aí eu quero largar a droga e continuo saindo com meus amigos que usam droga. Não vou conseguir largar, cara. Não vou conseguir, né? Eu quero parar, eu tenho a mania de falar mal dos outros. Tenho uma maledicência que eu já trago, mas eu convivo com pessoas que são maledicentes. Não adianta. Se eu não modelar o meu ambiente, não tentar modelar o meu ambiente, eu não vou conseguir fazer isso. Porque o nosso cérebro já criou conexões sinápticas fortes, gente. Além do nosso espírito trazer esses condicionamentos, né? Então, eu preciso ir quebrando, modelando o ambiente que nós estamos, né? Essa modelagem de ambiente é fundamental. Mudar hábitos, quebrar hábitos. E esse quebrar hábitos, ele é demorado, porque a recompensa longa não é rápida e exige muito esforço. Criar hábitos ruins, a recompensa, falar mal dos outros. Recompensa rápida, o prazer, você ter falado mal, não sei que prazer é esse, mas a gente tem, né? Você ter um prazer rápido, é fácil, rápido, a recompensa é rápida de você falar uma fofoca, uma mentira, né? Muitas vezes essas fofocas são impregnadas de mentiras, são calúnias. Momentaneamente você se sente melhor. Você se sente melhor naquele momento, rápida recompensa, pouco esforço. Agora, vai tentar, por exemplo, não, vou fazer um planejamento para eu poder ter uma saúde melhor, vou fazer exercício físico. Você vai conseguir condicionar o teu cérebro a encontrar recompensa no exercício, mas vai demorar para caramba. Você vai ter que fazer isso em meses e meses, até você criar o condicionamento e dopamina também relacionado a isso, né? A produção de dopamina, para criar os circuitos sinápticos ali. Demora. Então, assim, a gente, quando está mergulhado no ego, a gente tem que compreender todos esses elementos, cara. Se a gente não. Porque não adianta assim, se eu ficar só assim, não, eu vou mudar, eu tenho que mudar, eu sou forte, eu vou conseguir, o pensamento positivo, pensamento positivo. Mas se eu não modelo o ambiente, e entendo os elementos que são influenciadores do meu ego, da minha persona, é muito mais difícil. Dá para fazer? Dá, mas é mais difícil, é mais complicado. Então, eu preciso ir criando hábitos. Então, por isso que a gente fala muito em oração, leitura, meditação. Por quê? Porque tudo isso também são fatores que ajudam a quebrar padrões antigos de comportamento atávicos, né, que nós trazemos, para facilitar a mudança. Então, a leitura é um troço assim que eu, por exemplo, hoje, se eu ficar sem ler, eu sinto uma falta danada. Eu me obrigo a isso também. Quer dizer, antes eu me obrigava, hoje não, hoje é natural, né? A gente sente a necessidade. Oração. Se eu não fizer oração de manhã cedo, na hora que eu acordo, eu me sinto mal se eu não fizer oração. Entendeu? Eu já me habituei a fazer esse procedimento, né? Então, a gente, no começo, é difícil. Você acaba querendo, pô, tu quer ligar o computador e ver algum YouTube, né? Mas se você vai e começa a fazer aquilo ali, estabelecer, aquilo ali se torna um hábito. Se tornou um hábito, beleza. E tem os chamados hábitos angulares, que são hábitos que desencadeiam outras tarefas muito interessantes. Você vê, um hábito angular, vou falar rapidamente que está nesse livro, Poder do Hábito, mas que a gente, obviamente, sempre fala isso, mas a gente tentando depois trazer para nossas vidas. Existem hábitos angulares que a gente não dá muito valor às vezes, e eles são meio que multiplicadores. Por exemplo, alimentação. Você vai dormir. A gente está tendo efeito físico mais cedo aqui ainda. A gente vai dormir. A gente fala assim, não pode comer muito. Eu tenho que controlar minha alimentação a partir das 8, 9 da noite. Vou dar um exemplo. Primeiro benefício disso, esse é um hábito angular. Por quê? Porque ele, primeiro, vai te produzir um bem-estar
por poupar o teu fígado, o teu pâncreas, a tua vesícula, mais o que mais você tiver aí. Então, você já vai poupar o teu organismo. Segundo, tá? Você vai conseguir dormir melhor. Mas se você dorme melhor, você tem uma noite de sono mais saudável, e você tem, porque você não está jogando um monte de substâncias no corpo, por exemplo, insulina, uma série de coisas que você está jogando. O que acontece? Você, as irmãs Fox aqui conversando na minha frente, eu não consigo me concentrar. Para de olhar. Eu não olhei o negócio ali. É impressionante, nem entrei, não olhei o negócio. Estou olhando as irmãs Fox ali. Mas, muito bem. Aí você dorme melhor, você acorda melhor, o sistema límbico está mais estruturado, as emoções estão mais estruturadas. Você, inclusive, até o nosso desdobramento é facilitado, porque até o nosso desdobramento, se o nosso corpo não está bem, ele não é um desdobramento muito bom, adequado. Tudo influencia, tudo influencia. Então, ele é um hábito angular, porque ele vai desencadeando outros hábitos, outros elementos. Houve uma história de uma indústria de alumínio, que ele conta, que foi chamado um cara e tinha que diminuir a quantidade de acidentes de trabalho. Ela tinha filiais no mundo todo. Essa empresa, até no Brasil tinha filiais dessa indústria de alumínio, mas ela era americana. E ele começa a criar um sistema, antes da internet isso, quer dizer, a internet estava engatinhando, foi na década de 80 lá nos Estados Unidos, né? No Brasil nem pensava nisso, né? Nem computador ele tinha. Aí ele estava engatinhando a internet, anos 80, iníciozinho dos anos 90. E ele começa a fazer um trabalho de toda. O que acontece? Havia um nível assim que ele estava considerando inadequado, que assim, acidente em indústria de alumínio é quase morte certa, entendeu? Porque mexe com voltagens elevadíssimas, o alumínio ele fica derretido pela eletricidade muito alta, circulando. Então, quando você tem acidente, você imagina que não vai ser coisa boa, né? E aí, o que ocorre? Ele começou a fazer o seguinte: ele estabeleceu que todo mundo teria que comunicar. Aí ele criou um sistema de comunicação interno. Eu acho que foi usando um desses sistemas que estavam surgindo, porque a gente tem muitos assim, o Meeting, tem uns anteriores aí que existiam, bem antes da gente começar, mesmo vocês devem lembrar alguns desses mais antigos aí, que a gente não usa mais. Um que a gente falava pelo telefone também, mas esse já é mais recente. Né? Tinha BIP, tinha um monte de coisa. Mas eu sei que ele chegou lá, colocou sistemas de comunicação e todo mundo tinha que informar todo acidente de trabalho e comunicar aos outros o que tinha causado aquilo, para que os outros prevenissem e criassem. Aí meu só reclamou que ia dar um trabalho danado para fazer isso, que afinal de contas eram, por exemplo, vou dar um exemplo, eram 50 pessoas que morriam por ano, uma indústria de 100 mil trabalhadores, por exemplo. Só que naquele momento a diretoria entendeu que aquela chamou ele e ele entendeu, olha, ele foi chamado para ele entendeu que aquilo era inadmissível, que 50, estou dando um chute aqui, tá? Não sei se o número é esse, mas era uma coisa mais ou menos desse tipo, que 50 pessoas eram inadmissíveis morrerem por ano, mesmo numa indústria daquele tamanho. Aí ele estabeleceu aquele procedimento de comunicação. Tinha que comunicar todo acidente que aconteceu para que as outras se prevenissem, não cometessem o mesmo acidente, o que gerou aquilo, papapá. Acabou se transformando num hábito angular. Por quê? As pessoas começaram a aproveitar o meio de comunicação que ele criou, que eu não me lembro agora qual foi, mas foi nos primórdios da internet, mas funcionava. Hã? Tem o Page, mas tem um outro também que a gente usava, que era. Eu me lembro quando eu entrei pode ser até o Page. Aí eu sei que ele começou a fazer o seguinte: aí o pessoal começou primeiro a mandar informação de acidente de trabalho. Mas aí os outros começaram a ter ideias de mandar informação de melhores práticas, por exemplo. O alumínio aqui está saindo mais rápido se eu fizer dessa forma. Dessa maneira aqui, o alumínio, por exemplo, fica mais. O acabamento dele fica facilitado. Daqui a pouco, o que era o hábito para se evitar acidente de trabalho aumentou a produtividade. O pessoal que reclamou, a diretoria reclamou, né, porque é da despesa, é da trabalho, é perder tempo, não sei o quê. Acabou alavancando os lucros da empresa para caramba, porque aí aquilo foi considerado o chamado hábito angular, porque você utiliza um hábito para fazer uma coisa e ele desencadeia uma série de consequências positivas. Claro que pode ter hábitos angulares negativos, mas determinados hábitos que a gente acaba estabelecendo, eles vão tendo consequências em outras áreas da nossa vida, nesse caso, a área de uma empresa, né? Mas passam a ter. Nesse livrinho lá tem essa questão muito interessante, muito bacana.
escolher hábitos angulares para a nossa vida. Porque esses hábitos são os melhores de serem priorizados. A gente não consegue estabelecer 20 hábitos ao mesmo tempo para fazer. Então, vamos tentar escolher os hábitos angulares. Então, por exemplo, sono, alimentação e exercício físico seriam 3 hábitos angulares, porque eles vão ter repercussão até na área espiritual, pelo incrível que pareça. Se você não tiver com o corpo bom, se a tua mente não está boa, se o teu sistema límbico está mal, cara, como é que você vai querer... Sono não exclui. Hã? Sono não exclui. Mas pode fazer exercício físico e alimentação. Isso eu tô. Então, tá bom. Não, continuando aqui, não apenas o corpo físico e suas demandas ficam para trás, mas todos os bens ou objetivos com base ou suporte exclusivamente material e que muitas vezes perseguimos com tanto afinco, ficam para trás. O espírito se manifesta na nova vida com aquilo que ele realmente é. Nenhuma máscara, nenhuma posse, nenhum poder ou título político, institucional, acadêmico, artístico, nada. Tudo que seremos é tudo que cultivamos, os valores por que lutamos, os aprendizados que realizamos, as conquistas no campo da virtude, da fé, da bondade e da compaixão. Aqui as lembranças da advertência do Cristo são mais necessárias do que nunca. Não acumuleis tesouros na terra, mas no céu. Porque eu acho que a gente... Aí que entra um ponto que eu queria falar com vocês. Eu acho assim, a gente tem que viver, nós espíritas, é claro, 80%, 90% da nossa vida é voltada para a matéria, né? Tá fora? É outra apostila? Não, tranquilo. É a 12. É a 12. É a 12. Não, não tem problema se não tiver, não. Tudo bem, tudo bem. Tá tudo pegou tudo que estava lá atrás. Ai, que tinha uma malha. Tinha umas ali atrás mesmo. Mas vamos lá. Aí o que acontece? Imagina só, eu posso ter sido um grande músico. Eu vou ser conhecido como um grande músico no plano espiritual? Fulano de tal, não sei o quê, mas o que eu vou levar para lá é o que eu fui como pessoa. Como músico, tudo bem. Assim, se eu inspirei as pessoas, isso vai ser bom, vai ser uma coisa boa, porque as pessoas vão estar se lembrando de mim positivamente, espero que não negativamente. Mas, assim, no final das contas, cara, é a tua fé, é a tua compaixão e é o teu conhecimento. É isso que vai ser o que você tem no plano espiritual. Então, assim, tudo que a gente fizer por aqui tem que ser meio que pensando dos dois lados, sabe? Se eu desencarnasse hoje, como eu chegaria no plano espiritual? Provável, não, com certeza. É uma boa pergunta, uma boa afirmação. Será que eu me projetaria com cabelo ou sem cabelo do perispírito? Provavelmente sem cabelo mesmo. Eu acho que é sem cabelo. Aí vai que você lembra da sua última que você gostou mais. Né? É aquela que você mais se habituou, né? Assim, mais nesse sentido. Mas, assim, o que eu quero deixar nesse ponto é que eu devo viver minha vida hoje ou agora, mas pensando assim, pode ser que amanhã eu não esteja aqui, amanhã eu esteja no plano espiritual. E no final das contas, mais ainda, isso aqui é tão somente uma escola no qual estou me preparando para algo muito maior, né? Então, eu não posso trabalhar só para acumular coisas materiais, ou fazer só coisas materiais, ou dar só vazão às minhas paixões, aos meus sentidos, às minhas satisfações. Eu tenho que ter algo mais do que isso. Porque se a gente for parar para analisar bem, de um ponto de vista meramente econômico ou darwinista, vamos falar de um darwinismo social, por exemplo, o darwinismo, o neodarwinismo especialmente, ele tem muita dificuldade para explicar o altruísmo no mundo animal. O mundo animal manifesta altruísmo também. Tem pássaros, por exemplo, que eles se sacrificam por exemplo, isso acontece, é um processo difícil de ser explicado, que pelo darwinismo é cada um por si, Deus por todos, né? Quer dizer, cada um por si, Deus por todos, porque não tem Deus nessa história. Cada um por si, a natureza por todos. Ora, mas por que então que um pássaro pega, se ele não vai conseguir passar à frente o DNA dele, por que ele tem um tipo de pássaro que quando ele vê a ave de rapina chegando, os pássaros estão todos no meio do mato ali pegando semente. Ele é o primeiro que grita e se expõe para poder avisar o grupo que está vindo. Para quem que vocês acham que o
que o predador vai olhar, é quase sempre o que morre. É aquele pássaro que assume Bucha de canhão. Hã? Bucha de canhão. É o bucha de canhão, mas isso chama-se altruísmo no mundo animal. Mas tem vários exemplos assim, um monte de exemplos desse Os tipo. macacos também fazem isso. Os Tem macacos. Então, aqueles assim, primitivos, você não cara. consegue explicar isso do ponto de vista assim, só de uma luta pelo mais forte, de uma luta. Hã? Faz, então, assim, isso mostra já, a natureza começa a mostrar para a gente que o altruísmo, se você for parar para ver, do ponto de vista de uma pessoa que quer só levar vantagem, não tem vantagem alguma eu ser altruísta. Eu posso ser um indivíduo altamente egoísta, só vou pensar em mim mesmo. Por que se o mundo acaba aqui, se tudo acaba nessa vida, para que eu vou ser altruísta? Para que eu vou me desfazer de coisas que eu tenho? A não ser que eu queira fazer isso só por uma máscara, no sentido pejorativo, para, sei lá, ser um político, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas eu estou me referindo assim, porque as pessoas se propõem a serem altruístas, porque isso é a nossa natureza, gente. Né? Nós temos uma natureza divina. E a gente tem que dar vazão a isso, mas o problema é que o ego, é aí que eu falo, essa junção do ego. O ego está tão cercado por um mundo que prega tantos valores materiais, consumismo, 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 até foi falado ontem também aqui, né? Essa questão de você tentar ir para encher o carrinho lá de compra. Né? Eu, não, eu ia até brincar com o pessoal, eu encho meu carrinho de compra de livro toda hora. Não tem jeito. É isso que eu ia falar, você é comigo, com certeza. Eu sou apegado. Não, isso eu sou apegado. E pior que não vou poder levar nada. Eu Aí, também, papel e tinta. eu sou apegado mesmo. Mas assim, a gente não leva isso nada para lá. Então, a gente tem que tentar encontrar uma forma de viver aqui, encontrando o equilíbrio desses dois pontos. E tem fase da vida da gente também, a gente entende isso. Por exemplo, você está numa fase da tua vida, você está construindo a tua família. Claro que você vai ter que, colocar mais energia no trabalho. Você tem que ter a tua casa, você tem que ter, dar uma condição melhor para a tua família, para os teus filhos, para a tua esposa, ou a tua esposa para o marido. Então, é claro que aí a carga de trabalho do material vai ser maior, mas isso não pode ser a vida toda, cara. Você não pode estar lá com, sei lá, a minha idade, para 60 anos, correndo atrás de dinheiro. Não faz sentido isso mais, entendeu? Não faz mais nenhum sentido. É hora de começar a dividir esse tempo. Já passou, né? De estar dividindo mais esse tempo, de estar se dedicando mais ao próximo e mais a Deus. O que vai se reverter em benefício para mim mesmo. E busca também de conhecimento. Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que estar sempre buscando, apesar que todo conhecimento, por mais que a gente busque aqui, ele nunca vai chegar nem perto daquilo que a gente vai alcançar em estágios mais elevados. Mas eu acho que o conhecimento ajuda muito, porque ele nos ajuda a entender essas coisas todas que estão surgindo, que estão se sucedendo, que, na verdade, é uma das propostas do Espiritismo. Né? 3.2. O mentor esclarece ainda. Todos os disfarces que encobriam a individualidade real no mundo se extinguem naturalmente, expondo-nos à vista a esfera íntima. Estando, portanto, no plano espiritual e livres das constrições do corpo físico, dos acessórios que caracterizam o nosso ego persona, estaremos em condições de melhor avaliarmos as falhas e quedas, o tempo desperdiçado, mas também as conquistas e aprendizados realizados. Temos na erraticidade um precioso tempo de reflexão, estudo e trabalho para nosso fortalecimento espiritual e o recomeço da jornada reencarnatória enquanto ela for necessária para a nossa ascensão espiritual. Aí o que acontece? A gente desencarna e fica revoltado porque desencarnou, pode ser mais cedo, o que for. Se você não tem, cara, essa perspectiva da imortalidade, um jovem que desencarna, por exemplo, com 30 anos, ele pode facilmente se revoltar como espírito. Ele não vai entender o porquê que ele foi tirado dali. Então, por isso que eu digo que o conhecimento também ajuda a entender tudo isso. Lógico que ele sozinho não vai produzir a transformação que precisa ser feita. A gente fala sempre, é o amor, essa capacidade de desenvolver a compaixão, o conhecimento e a fé. Porque se você tiver esses três elementos, a gente fica bem resguardado, digamos assim, para lidar com isso. Você chega no plano espiritual, menos tempo para se adaptar. E melhor chance de você fazer uma reflexão do que você fez encarnado. E trabalhar, estudar e se preparar para a nova reencarnação. Porque o que os mentores vão nos propor nem sempre é aquilo que a gente quer, né? E aquilo que a gente quer nem sempre é aquilo que os mentores vão deixar a gente ser, né? Quando reencarnar.
A gente pode querer de mais ou querer de menos, eles vão cuidar para que seja dentro do possível na medida certa, mas é claro, isso não é uma ciência exata. Sempre terá o livre-arbítrio. Quantos, porém, desprezaram? Quem pode ler para a gente, por favor? Quantos, porém, desprezaram as sublimes oportunidades do tempo no clima de recomposição a que nos acolhemos agora, de certo que, por eles mesmos, recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam os agentes da perturbação e das trevas. Doentes voluntários, serviciando-se em lamentável regime de reciprocidade, até que, fatigados de rebeldia, roguem a piedade das leis eternas, a preciosa dádiva das reencarnações, de sofrimento regenerativo, para o retorno a estes sítios. Deus sabe quando. Não aspiramos a dizer com as nossas afirmativas que o renascimento no campo físico seja sempre cadinho de reparação aos delitos que praticamos, pois milhares de companheiros, depois de longo e honesto esforço pela própria corrigenda entre nós, com larga cota de tempo em nossa colônia de trabalho e reforma, volvem ao corpo carnal, honrados com tarefas de abnegação e heroísmo obscuro, junto de alguém ou ao lado de grupos afins, granjeando em louvável anonimato concessões e vitórias dignas de apreço que, apesar de permanecerem quase sempre ignoradas pelos homens, se lhes erigem aqui em passaportes de libertação e acrisolamento para as esferas superiores. Ante a pausa que surgiu espontânea nos lábios do orador, que se aureolava de intensa luz, Evelina e Ernesto se entreolharam e, em seguida, através de ligeira mirada sobre os circunstantes, notaram que dezenas de rostos se banhavam de lágrimas. Irmãos, continuou o ministro, não vos sintais num tribunal de justiça quando nos achamos numa casa de fé. Mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação, diz-nos a fé, neste recanto operoso e tranquilo, que, não obstante desencarnados, é preciso reconhecermos que as nossas ocasiões de trabalho e progresso, retificação e aprendizagem não chegaram a termo. Aceitemo-nos quais somos, reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado do serviço ao próximo, sem olhar para trás. A cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméritas, com as portas descerradas ao voluntariado de quantos queiram colaborar no socorro aos que chegam até nós, em posição de angústia ou necessidade todos os dias. Na crosta planetária, onde as criaturas irmãs da retaguarda travam dura batalha de evolução, entes queridos ainda encarnados exigem-nos os mais estranhos testemunhos de ternura humana, através do concurso espiritual que lhes possamos administrar nos domínios da compreensão e do amor, a fim de que continuem a viver na experiência terrestre o que lhes é necessário, tranquilos e felizes sem nós. Todo um apostolado de renúncia construtiva, abnegação, carinho e entendimento se descortina para a maioria de vós outros no lar terrestre, onde quase todos estáis ainda vinculados de pensamento e coração. Além disso, estamos cercados através de quase todos os flancos por multidões de companheiros dementados a nos pedirem amor e paciência para que se refaçam. Na arena física, multiplicávamos apelos a que se pusessem mesas dedicadas aos famintos e se acumulassem agasalhos para o socorro à nudez. Aqui, somos desafiados à formação e sustentação do devotamento e da tolerância,
para que a harmonia e a compreensão se estabeleçam na alma sofrida e conturbada dos nossos irmãos tresmalhados nas sombras de espírito. Muito bem. Leitura do item 4.1. O mentor trata agora dos espíritos que, tendo desperdiçado o tempo precioso da reencarnação com as distrações e ilusões do caminho, e com o cultivo de uma falsa felicidade a partir dos desregramentos no campo comportamental, do cultivo do orgulho e principalmente do egoísmo, que afasta o indivíduo não só do próximo, mas também de Deus e, consequentemente, de seu próprio destino, que é a luz. Kardec, né, já chamava atenção para essa questão do orgulho e do egoísmo, como as duas grandes chagas, né, que atrapalham o processo evolutivo. Ora, o orgulho faz com que você se fortaleça o teu ego, mas não necessariamente com o nível. As irmãs Fox continuam escolhendo. Agora são 3. Tem as irmãs Fox e a aprendiz de irmã Fox aqui, que está. As duas irmãs, pegar uma palmatória, bota a mãozinha, bate assim para poder fazer. Fala, elas ficam falando aqui em códigos aqui. A Isabel, se bobear, vai seguir junto aí, tem que tomar cuidado. Vejam, o egoísmo, obviamente, olha só, sempre que nós comentamos na semana passada, retrasada, aquela questão da sobreposição de egos ou de vivências, né? Nós somos um somatório de muitas vivências. E o self, o ideal do self, ele é meio que uma coisa meio idealizada, que vai se materializar, entre aspas, um dia, né? Nós não temos ainda um self plenamente desenvolvido no sentido que nós damos ao ter. O self é o objetivo a ser alcançado, né? Mas por quê? Porque para o self puro, a gente pode dizer que Cristo tem um self, mas a gente não pode dizer que nós temos ainda um self desenvolvido, nós temos uma semente do self. Por quê? O self é o processo integrado de todas as vivências, né? E de um ser que ele se integrou. Vejam, aí tem uma dupla integração. É uma integração interna, onde a sombra foi vencida, foi iluminada, onde não há mais espaço para as múltiplas personalidades ou subpersonalidades. Eu estava lendo um livro da... Qual é o nome dela, cara? Candice, mas eu me esqueci agora o primeiro nome dela. Depois eu me lembro sobre o nome dela. Ela escreveu aquele livro chamado Moléculas da Emoção. É muito interessante a Candice Pert. Ela é uma farmacologista e também neurocientista. Ela desenvolveu uma teoria chamada de moléculas da emoção. Ela demonstra que existem 3 tipos de moléculas. O Divaldo usou muito esse trabalho dela, tá? Que ele falava dos neuropeptídeos, das moléculas relacionadas ao sistema endócrino e das moléculas relacionadas aos nossos neurotransmissores. A gente acha que o neurotransmissor só está no cérebro. Não, ele está no todo o corpo, tá? Até o nosso intestino produz serotonina. Então, na verdade, todo o nosso organismo está produzindo de alguma forma. As moléculas relacionadas ao sistema endócrino, todo o corpo, e os neuropeptídeos estão também realizando essas tarefas. O que acontece? As nossas células, elas têm a camada mais externa, que é aquela membrana externa de proteção da célula, e as nossas células são sensíveis a certas substâncias que fazem com que elas se liguem ali, né? Então, quando você tem um receptor apropriado, aquela célula se abre. A nossa membrana é uma coisa fantástica, a nossa membrana celular. Ela protege do meio, mas ela se abre para expelir materiais que já foram processados dentro da célula, que intoxicariam a célula e matariam rapidamente. E ela abre a entrada da célula para certas substâncias e fecha para um número infinito de outras. Né? Ela tem uma capacidade de perceber aquilo que pode e não pode entrar. Então, a gente entende que esse é um ponto também fantástico para um estudo futuro. Estudo não nosso necessariamente, mas para estudos futuros dentro da área espiritualista,
que a célula é como se ela tivesse uma mônada, é como se ela fosse uma mônada, no sentido espiritual. Por quê? Você fala assim, não, tudo que vem da célula é controlado pelo núcleo. Não, a gente está equivocado essa visão. Vocês leem aquele livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, se vocês puderem ter a oportunidade, chama-se Biologia da Crença. Ele hoje não está mais trabalhando, mas ele escreveu esse livro e deu margem para uma série de outros livros muito interessantes, muitos trabalhos interessantes que mostram que a nossa membrana celular, ela tem uma estrutura, cara, que sem conversar, pelo menos até onde a gente saiba, sem conversar diretamente com o núcleo, ou seja, com o DNA, ela permite a entrada, ela faz uma seleção, ela protege em dados momentos, porque ela às vezes não pode deixar entrar, dependendo da situação, não pode deixar entrar. Se você tirar o núcleo de uma célula, ela vai viver uns 10 dias mais ou menos. Se você tirar a membrana celular, ela vai morrer em poucas horas. Então, a gente, na verdade, tem uma junção de várias partes da célula, que parece que tem alguma coisa dirigindo aquele conjunto. Eles falam, né, que são corpúsculos. Exatamente, é como se fosse um corpúsculo, uma mônada em evolução. Então, se a gente seria uma mônada com milhares de... Na verdade, não, mas essas mônadas ainda vão se juntar para formar futuramente uma estrutura individualizada. Elas ainda não são individualizadas, mas elas estão acumulando energia e informação, entendeu? E Biologia da Crença, do Bruce Lipton. E aí, cara, quando você vê isso, você observa que o processo está todo integrado, cara. E aí, voltando lá ao livro da Candice Pert, ela trabalha também nesse sentido o que foi, Aninha? Eu nem anoto, mas eu não vou conseguir ler mesmo. Mas vai ter tempo, isso vai ter tempo. Aí, olha só, voltando a Candice Pert, olha só, moléculas de emoção, o que é que ela está falando? Está tudo integrado, cara, olha só, coisa extraordinária. Ela fala que a nossa emoção está distribuída por todo o nosso corpo, porque nós estamos captando informações do ambiente, do meio, por exemplo, eu olho para o Arnaldo, a linguagem corporal do Arnaldo, ela do Reinaldo. Por isso que o Arnaldo não olhou para mim, mas foi Arnaldo outra reencarnação. Ele foi Arnaldo outra reencarnação, nessa da Reinaldo. Tem alguém que está vendo que eu não sei quem Aí o que acontece? O meu corpo, não é só a minha mente, meu olho percebe, meu ouvido percebe, meu olfato percebe, mas isso é uma coisa que a gente acha que a nossa pele percebe, o ambiente. Então, na verdade, toda a movimentação. Aí, por exemplo, se eu ver no Arnaldo, se eu ver no Reinaldo uma ameaça pela linguagem corporal dele, imediatamente o meu corpo vai reagir a isso. As minhas células vão começar a trabalhar no sentido de essas, por exemplo, quando a gente fala que a gente joga adrenalina, o cortisol, ou substâncias que vão, tem que ter célula receptora. Você vai ter que ter um receptor acionado da célula. Observa que o nosso corpo, ele é um todo. Por que eu tenho que acionar isso? Porque eu tenho que fugir ou enfrentar. Nós fomos programados para isso ao longo do tempo. Mas olha que coisa maravilhosa, cara. Teu espírito está evoluindo, teu corpo está evoluindo para atender as necessidades desse espírito, né? Então, por isso que eu falo, quando a gente olha a obra divina, seja pelo olhar da ciência, seja pelo olhar da filosofia, seja pelo olhar da espiritualidade, seja olhando no próximo, né? Através da compaixão ao próximo, seja vendo o bichinho cavaleiro olhou, o ouriçozinho ali, cara, ali é manifestação do divino, cara, manifestação do divino, né? A gata também é uma manifestação. Filha dela tem mijado ali, ela também é manifestação. Fez isso ainda. Bom, o divino está em toda parte, né? Mas se a gente tem orgulho e egoísmo, olha o que acontece. Eu bloqueio essa capacidade de dar amplitude ao meu self, ao meu ego e em direção ao meu self. Você vai direcionar totalmente, porque é tudo em função do seu próprio interesse. E o orgulho não deixa você aprender. Não deixa nem você fazer a autoaprendizagem, porque a autoaprendizagem implica quebra de crenças, quebra de paradigmas. Quem que vai aprender se não quebrar paradigma? Claro, tem que quebrar, gente. A gente, por exemplo, quando você vai estudar, teve um paradigma fácil de entender. A gente, quando estudou lá no colégio, viu que o átomo era o quê? Aquele bom solzinho, né? Com os planetinhas girando em volta. Tudo errado.
Mas era necessário que aprendesse dessa forma. Você vai olhar hoje o átomo, não é nada, são nuvens de probabilidade, não tem nada de planetinha girando em volta de um núcleo ali, não tem nada disso, entendeu? Só que assim, para ver isso, tem que quebrar paradigma. Aí quando você vai passar para esse estágio, você quebra um paradigma, vai outro, quebra um paradigma. É assim que a gente foi, a civilização foi assim, gente, ao longo do tempo, né? Nós acreditávamos que a montanha era um deus, era uma força por si só, que o raio era um deus, ou era produzido por um deus, por uma divindade, entendeu? Então, assim, nós tínhamos que ir quebrando isso. E acho que foi fácil? Não foi. Nunca é fácil quebrar paradigmas. Nunca é fácil quebrar verdades, crenças. Muita gente morreu. Muita gente morreu defendendo uma crença ou, né, ou matando ou morrendo, defendendo uma crença, né? E aí, quando eu falo crença, não é só religiosa, é crença em tudo aquilo que a gente acredita, né? Mesmo na nossa vida. Normal, né? Fora desse campo religioso, propriamente, né? No 4.2, nesse caso, é inevitável que, por fatores internos e externos, esse indivíduo gravite naturalmente para regiões umbralinas, ou seja, esse indivíduo que cultivou egoísmo, orgulho, muitos apegos, ele gravita naturalmente para a região umbralina, onde o sofrimento servirá como elemento de transformação, como instrumento educativo para a libertação de todas as ilusões mentais que o levaram a essa condição. De toda forma, o destino será sempre a grandeza espiritual, e uma vez despertos da letargia que cultivaram para si mesmos, retomarão o caminho evolutivo. Aí você vai lá no umbral, de repente a gente vai dormir hoje. Aí nós somos levados em desdobramento por nossos mentores, uma região umbralina. Aí você vai ver uma entidade lá, toda encolhida, sofrendo, chorando, sentindo frio. Aquilo ali, gente, ela está bloqueada naquele momento, mas ali é uma semente de luz divina ali, cara. Ela só está bloqueada naquele momento, ela criou uma casca em volta. Mas os mecanismos adequados, internos e externos, o mecanismo da lei superior, vai fazer com que ali brote a luz de novo, né? Mas nós temos que ter essa visão, senão a gente vai achar que aquilo ali é o... As leis divinas são tão maravilhosas que um nenenzinho nasce, a gente pega ele no braço, fofinho, 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 aperta a bochechinha do bebê, nem pode ficar fazendo isso, né? Aperta a bochechinha, que a criança detesta, né? Ficar apertando a bochecha da criança ali. Às vezes é um assassino, cara, de uma vida anterior. Entendeu? Olha só, olha só a beleza da reencarnação. Você pega, tira aquela carga que para ele seria insuportável, uma vez que ele tenha se arrependido, ele tem a chance de recomeçar. Ele, claro, ele traz coisas que a gente fala assim, mas são neuroses, são até psicoses às vezes, são, cara, mas é muito melhor do que se ele estivesse trazendo a lembrança clara dos assassinatos que cometeu depois, porque assim, alguém que não se arrependeu, ele se lembrar dos assassinatos, para ele aquilo não tem ainda um significado, mas para quem se arrependeu, olhar para aquilo, lembrar daquilo, mas é a dor elevada à sua enésima potência. Exato, entendeu? Então, a reencarnação traz essa bênção, entendeu? Para as pessoas que estão em volta, que você vê uma criança passando dificuldade, você vai querer ajudar, você não vai querer saber, qual o passado reencarnatório dela, né? Mas imagina se tivesse visível para a gente ali, um Hitlerzinho em miniatura. Assim, será que a gente ajudaria ele? Entendeu? Olha só. Então, assim, é preciso que com bigodinho, bebezinho com bigodinho. Aí, ou seja, não dá, não tem como. E para ele também é importante, porque ele não pode lembrar daquilo. Então, vocês observem como tudo vai se encaixando dentro de um processo magnífico, né, cara? Eu vi uma reportagem outro dia. Ele foi para... É um sobrinho do Hitler que foi viver em Israel e se tornou judeu. Sobrinho do Hitler que foi para Israel e se tornou judeu. O cara deve estar revirando. 4.3. Trata ainda o nobre espírito de que a reencarnação não deve ser sempre vista apenas como oportunidade de correção de erros passados. Muitos espíritos, tendo retificado os principais equívocos dentro das leis de causa e efeito, reencarnam, mesmo que trazendo ainda algum resquício de prova, de expiação, com a tarefa de auxílio ao próximo, muitas das vezes em uma situação de anonimato, mas que serão capazes, com a devida assistência espiritual, de levar à luz a muitos encarnados e desencarnados em condição de sofrimento
pelos quais esses mesmos trabalhadores já passaram. A gente, inclusive, no estudo de quinta, né, a gente está vendo exatamente essa situação, porque o Entre Dois Mundos é um trabalho de assistência a muitos desses trabalhadores anônimos que estão fazendo bem, estão passando por dificuldades, porque você se expõe de qualquer forma, seja aos equívocos do passado, seja como é que eu posso dizer, a um elemento externo que ele é muito forte ainda, contrário à ação do bem. Se alguém fizer uma ação a favor do bem, vai encontrar um monte de gente querendo prejudicar ele. Vai encontrar um monte de espírito querendo prejudicar ele. Vai lá numa favela, vai colocar uma ONG lá para, sei lá, fazer evangelização. Cara, dependendo do que você está fazendo, se o pessoal sentir que você está, os traficantes, por exemplo, sentir que você está, aquilo pode ameaçar o trabalho deles ali. Então, Mas você sabe dizer que lá a gente fazia lá no Patrocínio, na escola, né? Todos os traficantes matriculavam seus filhos. não, Porque, na verdade, eles não querem que os filhos também pois é, sejam. mas se eles começam, imagina que você começa a multiplicar essas ONGs, tá? E eles não vão ter mais soldados depois, entendeu? Então, assim, há um ponto que talvez seja até sustentável, mas você vê que chega a um ponto que você começa a ter um conflito. Eu E acho tô que é dizendo, mais a espiritualidade que das sim, feras ligadas a pode, eles é que sim, agiu. pode ter Isso ajuda é nesse uma caso. luta permanente. Porque em geral o que eles querem é exatamente que não tenha, porque isso vai levar a. Os filhos, com certeza, eles não querem. Não Com querem, não certeza. querem. Mas, assim, Mas que não todos passar. entrem, eles também não vão querer, porque se fosse isso, eles não teriam, ou pelo menos diminuiria muito, aqueles que iriam substituir aqueles que morrem, né? Ia atrapalhar o trabalho Ia prejudicar. Não tem jeito, gente. Aonde existe, assim, um trabalho do mal, vamos dizer, mal com todas as suas aspas aí, né? O bem, onde chegar, ele vai sempre incomodar, ele vai sempre ser visto como algo que está incomodando, que está atrapalhando. E o trabalhador do bem vai sempre. Cara, não tem jeito. Se olhar, Gandhi morreu assassinado. Uma das pessoas mais bondosas. Morreu com um tiro em cima dele, por um Sikh, né? E as tarefas também, às vezes, que você se Então, assim, dedica. te olha, os grandes, todos, quase todos passaram em mim. Albert Schweitzer, ele foi para a África. Aí ele foi cuidar de pessoas pobres, e principalmente através da medicina. Ele era médico, você vê, um classe média alta, um maior intérprete de bar da sua época, final do século XIX, início do século XX. Foi lá para a África, uma das regiões mais pobres lá da África, para poder evangelizar e também aplicar a medicina que era possível. Aí ele volta para a Alemanha para poder trazer mais médicos, tentar trazer mais médicos no trabalho missionário para ajudar, porque era muita gente passando necessidade. E ele foi assim, muito excluído, cara, da sociedade. O pessoal achou que ele tinha enlouquecido. Como é que pode um cara que é um intérprete de bar, cara classe média alta, um médico, ir para a África, viver no meio dos pobres e tal, e abandonar, abrir mão de tudo que ele tinha, né? Então, a gente observa que ele sofreu muito também. Então a gente observa que todo não tem jeito, cara. Onde você vai? E lá também, com certeza, ele também deve ter sofrido, porque sofrido no sentido assim, resistência. Porque, por exemplo, se você é um curandeiro, imagina que você é um curandeiro. Aí você tem um camarada que está vindo lá e está ajudando aquelas crianças, está tirando o seu poder como curandeiro, vamos assim dizer. Você vai se voltar contra aquele indivíduo. Exatamente, com certeza. Vai ser apedrejado toda hora, né? Não tem jeito, isso aí é natural que o processo no nosso mundo seja assim, né? Por enquanto só. Portanto, seja ali naquela própria cidade espiritual cercada por sítios umbralinos, com inúmeros irmãos sofredores, seja em auxílios a espíritos encarnados desenvolvidos em tarefas de excursão espiritual, seja finalmente em oportunidade de reencarnação futura, os ouvintes são convidados por aquele sábio espírito a reverem suas situações, buscarem sua própria melhoria, estudarem, trabalharem, uma vez alcançado o grau necessário de lucidez e crescimento, serem instrumentos de trabalho dentro das possibilidades de cada um, não, de cada um na seara do mestre. Tá? Termina aqui, gente. 3 do 6.
imaginando, né? A gente no plano espiritual, depois de ter passado os apertos e tal, mas já está melhorzinho um pouco, é ver um mentor desse fazer uma palestra e você vê todos aqueles fenômenos, né? Luminosos. Deve ser uma coisa assim, extraordinária, cara. Deve ser uma coisa extraordinária. A gente guarda resquícios disso, né? Porque nesses momentos que a gente entra em oração e tal, e se conecta também com o outro, ajudando, a gente vem à tona essas. Assim, não vem a lembrança exata, vem a sensação desses momentos que a gente vivenciou junto a esses mestres, né? E estaremos com eles de novo.